Bom dia, graça e paz. 38º dia da nossa devocional, o Pão Nosso de Cada Dia. Quarta-feira, 8 de julho. Que Deus te abençoe. Mais um dia do nosso propósito, amém? Que Deus te abençoe muito nesta manhã. Que o Senhor fale ao seu coração. E que esta devocional do Pão Nosso traga uma revelação nova ao seu coração, muita paz e, acima de tudo, uma direção para o seu dia. Vamos orar ao Pai? Pai, nós queremos te agradecer por estarmos juntos, por mais uma manhã linda que o Senhor nos concede nesta quarta-feira. Abençoa a vida dos teus filhos e eu, no nome do Senhor Jesus, repreendo qualquer ação de Satanás contra a vida deles, que tenta impedi-los, ó Deus, de receber a tua palavra nesta manhã. Traz, ó Deus, a revelação por meio do teu Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe agora nesta meditação, nessa devocional no livro de Marcos. Eu vou ler a partir do versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava uma epígrafe à sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embebedar uma esponja de vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhes de beber, dizendo, deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além delas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Até aqui. Amanhã nós veremos o sepultamento. Hoje estamos vendo a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e todos que estavam envolvidos aqui nessa crucificação. Glória a Deus. Um texto difícil para nós lermos, porque estamos falando da morte do nosso Senhor. Mas podemos dizer que é uma das coisas mais lindas que nós podemos ler, a morte do Senhor. Apesar de ser trágica, eu tenho certeza que você pode dizer glória a Deus. Apesar de ter sido triste, eu sei que hoje, entendendo esse texto, você pode falar glória a Deus. Vamos falar então sobre o texto, vamos falar sobre essa história para a gente poder tirar a devocional desta manhã. Bom, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 5:6, o apóstolo Paulo disse assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, que história linda, Cristo mostrando o seu amor por nós. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, um monte fora da cidade, que se chamava Caveira. Gólgota quer dizer caveira.
quiseram dar a Jesus um líquido à base de vinho para aliviar a sua dor, um tipo de um entorpecente, mas Jesus não tomou aquele vinho com mirra. Lembre-se que Jesus começou a ser flagelado antes, né, às 3 horas da manhã, e agora já são 9 horas da manhã, a hora terceira, e Jesus é crucificado diante de 2 ladrões. As pessoas passam, balançam a cabeça em desprezo, provocam Jesus, os sacerdotes, e começam a zombar dele e a provocar ele, se ele é Deus, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Os demônios ali, né, na boca das pessoas, desce da cruz para que nós vejamos e creiamos. Isso era às 9 horas e foi até ao meio-dia. Ao meio-dia, a Bíblia nos diz que o céu ficou em trevas. Aliás, houve trevas em toda a terra. Quem estava aqui no Brasil não estava entendendo, mas o mundo estava assistindo à morte do Salvador. Quando chegou meio-dia, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas no mundo inteiro. O juízo de Deus estava caindo sobre Jesus. E quando chega às 15 horas, preste bem atenção, às 15 horas, o horário do sacrifício da tarde, às 15 horas, isso mesmo, o horário em que o cordeiro tinha que morrer. No versículo 34 diz que Jesus, ele diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? O pecado da humanidade estava caindo sobre Jesus. O meu pecado, o seu pecado. Jesus então dá um grito, solta um grito, e o pouco de ar que estava dentro dele, ele expira, e ali morre o nosso Senhor e o nosso Salvador. O justo morrendo pelo injusto. A obra estava feita. O véu rasga de cima a baixo. Agora o acesso estava feito, aberto. Mateus capítulo 27, quando fala deste texto, no versículo 51 dessa passagem, diz que o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E ainda nos diz que a terra tremeu, que fenderam-se as rochas. O versículo 52 de Mateus diz que abriram-se os sepulcros, os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E lá no versículo 54 diz que o centurião, que estava ali olhando para o corpo de Jesus, o centurião, aquele que cuida de 100 soldados, vendo o terremoto e tudo que se passava, diz que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até um homem que não era crente estava vendo ali que ele era Filho de Deus. Que história de amor, que história linda do Senhor Jesus por nós. Vamos meditar sobre isso nesta manhã? Vamos meditar sobre 2 coisas lindas para nós termos um dia abençoado? Primeira coisa, é importante você saber que quando Deus tem um plano, Ele não vai mudar o seu plano. O plano do Senhor era morrer por nós e ninguém ia mudar aquele plano. Pense um pouquinho que quando Deus tem um plano, Ele não vai mudar as coisas. Ainda que as pessoas fiquem gritando, como ficaram gritando no versículo 29, blasfemando, né, contra o Senhor. Se você é Deus, desce. Se você é Deus, salva-te a ti mesmo. Você que salvou tantas pessoas, você que disse que o santuário seria destruído em 3 dias e depois reedificaria, salva-te a ti mesmo. Né? Interessante uma das frases dos sacerdotes, né, e dos escribas que estavam ali escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Eles falaram assim: você salvou a tantas pessoas, salva-te a ti mesmo. E se você é o Cristo, o Rei dos Judeus, faça isso, se salve, para que nós vejamos e creiamos. Não é isso que muitas vezes acontece com a gente? A gente tem momentos na nossa vida que a gente fala: Senhor, se Tu és Deus, faz isso por mim. Aprenda uma coisa, Ele vai sempre ser Deus. Ele não precisa provar nada para nós. O que nós precisamos entender é que quando Ele tem um plano, Ele vai executar esse plano. E independente se para nós isso está dando certo ou está dando errado, o plano do Senhor vai avante. Ele tem o controle. Ele não precisa provar nada para ninguém. Nós, homens, é que precisamos ficar provando as coisas uns para os outros. Quantas vezes eu não preciso, através da minha vida, mostrar para as pessoas quem eu sou como pastor? Você
como empresário, como filho de Deus, quantas vezes você não precisa chegar e mostrar algumas coisas? As pessoas querem saber quem nós somos, né? Quer o teu CPF para saber quem você é, quer saber do seu score quem você é. Você tem que provar que você é uma pessoa idônea, que você é uma pessoa boa. Jesus não precisa provar nada. Então, entenda, nós cristãos não precisamos ficar provocando Deus. Senhor, me ajude, mostra que o Senhor é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus e não fará nada para provar nada a ninguém. Nós é que precisamos ter essa certeza de que quando nós estamos no meio de uma prova, Deus está no controle e Ele, como Deus, vai fazer o melhor para nós. Pode até parecer que as coisas não estão dando certas. Não é assim? Muitas vezes quando nós olhamos com os olhos humanos, tem coisa que a gente olha e fala, não está dando certo, mas no final vai dar certo. E aqui vem a segunda coisa que nós devemos meditar nesta manhã. Tudo então parecia que estava dando errado, não é verdade? Não era somente a morte do Senhor, mas a forma como Ele morreu. Uma forma horrível. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o feriram, o golpearam tanto, o escarneceram. Tudo ali parecia perdido, parecia que Jesus tinha perdido. Não era esse o sentimento que muitos estavam tendo naquele momento? Não é esse o sentimento muitas vezes da nossa vida que nós estamos perdendo? Que as trevas parecem estar vencendo, mas não venceram. Tudo fazia parte então do plano de honra e glórias ao Filho de Deus. Medite nisso. Muitas vezes passamos por situações difíceis, mas Deus tem um plano de honra e glória para nós como filhos. É isso mesmo, um plano. Nós só precisamos avançar. Lá em Filipenses 2,6, o apóstolo Paulo disse assim, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, a kenose, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas o versículo seguinte diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Para que diante do nome de Jesus, para que diante do nome santo de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo que parecia ser uma derrota, mais para frente nós vimos que foi uma vitória. Assim também será na sua vida, ainda que muitas pessoas vejam que você está perdendo, mas você vai vencer. Jesus venceu. A sua morte, na sua morte ele disse, está consumado. O pecado foi derrotado, Satanás foi derrotado, mas todo que nele crê, esses são vencedores. Ele é o vencedor. Seu nome é poderoso. Seu nome é poderoso. Não é isso que nós cantamos na igreja? Não é isso que nós falamos? A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia. Lá está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás.
Deus te abençoe. Graça e paz.